equipe menor, numa dimensão de Série A de Campeonato Brasileiro com a qualidade que tem o Campeonato Brasileiro. E não estou falando isso daí para fazer média com vitória, não. Estou falando isso como um registro de um profissional que sabe avaliar e que sabe do quanto equilibrado é esse campeonato. Segundo, fizemos um melhor primeiro tempo, com o firme, com o resultado consistente. Veio no segundo tempo, melhor, equilibrou, e no momento que nós estávamos na iminência de fazer o segundo gol, ali sim a especificidade, o goleiro fez uma extraordinária defesa. E no que nós fizemos e desconcentramos um momento, achando que ia ter o gol do Vina, não deu time do retorno. No retorno nós tomamos o gol. Às vezes o futebol ele reserva. Felizmente ela se reestruturou de novo em cima das virtudes que tem, das qualidades técnicas que tem a equipe também, e ela conseguiu fazer o segundo gol. Alguém já disse aqui, vou discordar de você, professor. É isso, Pedro? Que eu achei que a coletiva dele desenhou um Flamengo melhor do que eu vi em campo, assim. Concordo com você. Quando o Renatinho também aqui, cometendo a Inconfidência, a gente comentava, ele falou, eu também não achei ruim, eu não achei péssimo, não. Só que eu acho que teve que batalhar mais do que você imagina quando você vê a ideia que não está sendo bem executada. Agora, o torcedor do Flamengo, ele entra numa de que vai brigar pela primeira colocação, vai brilhar, vai sufocar, não quer a coisa da vitória magra, mas é chato jogar lá. A rodada ela foi boa para o Flamengo volta com um gol no final de uma partida que para mim não era brilhante, e tenta enxergar também um pouquinho além. Não é a ausência de criação que eu concordo. O Flamengo para mim não foi bem do ponto de vista de criação, principalmente no primeiro tempo. Esse gol aí, ele existe, é a única coisa que existe do primeiro tempo do Flamengo. É bom frisar. Sim. Aí vai para o segundo tempo, aí tem a mudança. E quando você precisa também fazer alguns recortes dentro do jogo, você está tentando começar a recuperar um cara que você está 1 ano e meio debatendo se ele tem que renovar ou não, e ele tem uma hora vencedora, uma história dentro do clube, e você tem um Carlinhos finalizando. Eu tenho muita dúvida disso aí, vou te falar. A gente está frisando ali a imagem, repetindo, e de fato é outro desenho. Seria um 2-0 Flamengo nesse gol. Originaria um segundo gol. Mudaria sim o desenho. Agora, tem pontos interessantes, é uma vitória para ser valorizada. Agora, é um Flamengo que aí é o que eu falo de olhar para frente. O Fluminense olha para frente, a perspectiva é boa, apesar da pontuação. Botafogo e São Paulo, ótimo jogo. O Flamengo, quando ele olha para frente, o mata-mata que ele vai ter, e o mata-mata da Libertadores, acho que às vezes está esquecendo. O Flamengo decide lá, é chato, e vai ter um Palmeiras ali pela frente. Aí, pelo que não se cria, eu acho que você pode ter um olhar de preocupação. A vitória de hoje, tem a questão do Gabigol que eu acho que precisa ser falada, mas aí o que não vem conseguindo fazer de um Flamengo que você se acostumou em algum momento ali aquele início de intervalo de janela de Copa América, eu acho que está um pouco desconectado com o que vinha sendo feito de bom. Tem coisa para melhorar. O André, assim, é uma pergunta, uma avaliação muito subjetiva. Vamos lá. Te dá a impressão que o Flamengo desfalcado do período Copa América tinha mais apetite do que esse Flamengo que voltou aí com... Que, aliás, era uma crítica anterior, né? Então, o Flamengo, assim, que faltava um pouquinho mais de apetite, um pouquinho mais de fome, vai? Mais disposição, momento sem a bola. A gente fala que é um pouco subjetivo isso, mas te dá essa impressão? Bastante, sim. Mas a subjetividade é legal a gente discutir. O que eu achei que aconteceu durante o período em que o Flamengo esteve desfalcado de vários, né? Não alguns, dos seus melhores jogadores, eu entendi como um reflexo da união daqueles que estavam disponíveis, no sentido de, olha, nós vamos atravessar um período do campeonato que vai ser muito complicado, e se a gente ficar achando que quando o Arrascaeta e o De La Cruz, principalmente, né, voltarem, até lá ninguém sabe como vai ter. Nós vamos precisar resolver aqui. E assim, o final da imagem do período não foi o melhor, porque o Flamengo deixou de ganhar 2 jogos, né, em rodadas seguidas. Mas se você for pensar, não estou falando nem de uma empolgação inicial, porque foi o que aconteceu. O Flamengo foi buscar resultados no final. Mesmo quando foi a Caxias e não ganhou, poderia ter conseguido um gol no fim. Perdeu em Caxias, né? Poderia ter empatado no fim. O Flamengo tinha uma disposição muito clara em campo. Eu acho que de jogadores também, com o objetivo de mostrar que eles não são caras que a comissão técnica pode recorrer só quando os titulares não estiverem disponíveis ou jogando bem. Eu acho que a competição interna é uma coisa boa que acontece nos times de futebol que tem elencos mais profundos, como o elenco que o Flamengo tem.
A volta não é uma garantia de que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Se você imaginar que, então tá bom, então acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco. Isso é uma utopia. Sim. Porque o time precisou ser rearranjado para continuar competindo sem esses jogadores. Então agora sai uma turma, entra outra e puf, é automático o rendimento. Então. Hoje ele tentou o time... Eu concordo com ele em relação à qualidade do futebol no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem. Teve contribuição dos seus jogadores decisivos e tal. Mas o campeonato é muito difícil. Eu acho que ele... Se você pensar no vestiário, na sala do treinador, tem lá a lista de jogos. E você tem que observar a tua sequência para saber o que você vai fazer, qual é o jogo que você pode trocar um outro jogador, qual é o jogo que não tem jeito, você não tem para onde correr. O jogo do dia 15 de agosto, que é o do Bolívar, tem do dia 15 e dia 22. Ele tem um jogo na altitude. Ele perdeu na altitude para o Bolívar, na fase de grupos, 2-1, ganhou 4-0. A vantagem aí é que ele conhece essa história. Já conhece. O jogo do dia 15 é um jogo que o time tem que voar. Para ver se consegue algo parecido ao que fez aqui na fase de grupos. Só que foi o jogo da volta, não foi o jogo da ida. Está invertido agora. Perfeito. Se ele consegue um bom placar, ele vai, não é que vai mais suave para a Bolívia, mas ele vai menos preocupado, podendo controlar o que ele já construiu. Se ele for para a Bolívia precisando vencer a altitude do adversário, as coisas aí lascou. Pelo seguinte, porque até chegar lá, o Flamengo tem agora o Atlético Goianiense. É um adversário que ele tem que vencer. Em casa, né? Em casa. Já é o retorno. Só que aí é Copa do Brasil, Palmeiras, depois é São Paulo pelo Brasileiro, Palmeiras a Copa do Brasil, depois Palmeiras pelo Brasileiro, vem Bolívar, vem o Botafogo e vem o Bolívar outra vez. De novo. Cara, esta é uma sequência que não dá para chegar no jogo e falar é esse, porque são todos. Todos. Porque aqui são dois mata-matas. A temporada de Flamengo, Palmeiras e Botafogo é um negócio incrível. Sim. E não dá para escolher qual é o pior. Esse recorte, a gente mostrou isso no Sport Center, esse recorte de período e o período dos 3 melhores elencos do país, acho que a gente fecha. É uma coisa assim surreal. E esse jogo contra o Bolívar, dos 4-0, foi um dos jogos que eu sempre falei muito isso. Que na mesma semana o Flamengo ganhou de 2-0 do Corinthians e ganhou de 4-0 do Bolívar. O jogo dos 2-0 contra o Corinthians foi mais consistente e mais controlado. Esse jogo do Bolívar foi 4-0, mas teve uns espaços que o Flamengo deu que se ele der de novo, vai lascar. E foi uma semana que até se questionava que alguma coisa mais drástica poderia acontecer. Sim. Né? O jogo de hoje... Um pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Libertadores, que era possível eliminação. O jogo de hoje, eu tô com o André, acho que o primeiro tempo teve conteúdo, acho que o time demonstrou, teve dificuldade para... O time do Vitória é um time mais organizado hoje, um time que se protege melhor, que compete mais. E claro que a gente olha para esse elenco, a gente olha para a capacidade individual desses jogadores, individual, coletiva é outra coisa. A gente sabe do quanto esse time pode produzir mais. Sim. Mas é o tipo de jogo que é chato. E eu falei isso no Sport Center hoje. O Flamengo tem total condição de buscar, mas vai ser aquele jogo encardido, chato, que você vai... E eu acho que dá para tirar coisas positivas. É um campo difícil de jogar, é um lugar difícil, porque a torcida vem, faz pressão. A questão do gramado também eu sinto que é mais pesado, o jogo não fica tão rápido como normalmente o jogador mais técnico gosta. E a capacidade ali também de se recuperar, né? O Flamengo toma 1-1, na hora que toma 1-1 já vai dar ruim. E a gente viu na própria temporada o Flamengo tomando baques assim e não conseguindo voltar de novo. O próprio jogo contra o Milionários. Toma o gol e aí a coisa desabre. Você não então, pode falar em tem algumas boas no demonstrações. Ele jogou a primeira fase 3 partidas fora de casa. Uma toma ele agora de novo. Uma 2.600, a outra 3.600 metros. Então você está falando de duas altitudes. Que já na Bolívia nem se fala.
Agora tem outra. Então, no quarto jogo, são 3 altitudes. Com a possibilidade de pegar o strongest. Se ele passar pelo Peñarol, ele iria depois para mais um jogo. O quarto em 5. Se somar tudo, chega na Lua. Cara, o Flamengo. é assim. É chato. É chato. Ô, Pedro, rapidinho, no